Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar da maldição da senhora Charlotte. Vamos conhecer essa história de Lady Charlotte, que é uma das histórias do ciclo arturiano, que fala das aventuras, inclusive de Sir Lancelot. Quer conhecer essa maldição e como acaba essa história? Assim, e com as obras lindas aqui de arte, porque é uma história muito reproduzida por diversos artistas, ok? Vem conhecer essas pinturas e conhecer essa história comigo. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá! Hoje nós vamos falar de uma história que faz parte do ciclo arturiano. É uma história que faz parte da história dos Cavaleiros da Távola Redonda, aqui relacionados ao rei Arthur. Essa história que eu vou contar para vocês, Lady Charlotte, é uma história que foi divulgada em um poema, aí em torno de 1830. Esse poema contava a história dessa Lady Charlotte que tinha uma grande maldição que caiu sobre ela. E aqui eu já contei o fim da história com essa pintura aqui maravilhosa, né, de Arthur Hughes, que é justamente a maldição da Lady Charlotte se cumprindo, né, ela descendo o rio já falecida, depois que essa maldição se cumpriu. E Renata, que maldição é essa? Vem comigo que eu vou te contar que maldição é essa. Conta esse poema, então, que do lado de Camelot existia uma ilha chamada Charlotte. E nessa ilha existia uma imensa torre. E dentro dessa torre, lá em cima, vivia uma mulher. Como as pessoas não sabiam quem ela era, de onde ela vinha, começaram a chamar ela de Lady Charlotte, Dama Charlotte, que é essa mulher que vivia então nessa torre. E sobre ela caiu uma imensa maldição. Ela sabia que se ela olhasse pela janela, ela morreria. Por isso ela passava todos os dias olhando somente para os reflexos que aquela janela fazia em um imenso espelho. Ela olhava para esse espelho, via esses reflexos e fazia tapeçarias, bordados com as imagens que ela via refletidas no espelho. Mas ela jamais poderia olhar a realidade pela janela. E aqui tem uma pintura justamente mostrando nossa Lady Charlotte, meio cigana aqui, né? Onde ela tem a parte de cima nas sombras, né? Por quê? Porque ela vive nas sombras, ela vive vendo reflexos. E embaixo a sua tapeçaria. A gente pode ver que ela tem os tamancos ali que ela deixou do lado, um monte de fios, ela envolta, né, em fios justamente, né, mostrando esse trabalho que ela faz de tapeçaria, onde ela coloca as imagens que ela vê refletidas nesse imenso espelho, esse espelho redondo que está aí atrás dela. Só que chega um dia, e eu acho que todo mundo chegaria nesse dia, que nossa Lady Charlotte ela se cansa. Aqui é justamente a parte do poema que o Waterhouse escolheu para pintar. Ela fala assim: estou cansada de sombras. E realmente, imagina você viver tão perto de Camelot, aonde passam os cavaleiros, as damas, onde acontecem tantas coisas maravilhosas, né? Onde a virtude está presente, a cortesia cavalheiresca, e você não poder olhar, não poder apreciar, ter que ficar vendo tudo por sombras, por reflexos. Uma hora ela cansa, cansei de viver de sombras. E ela já tem isso dentro dela, né? Essa insatisfação de viver nas sombras. Quando um dia passa, ela ouve um cantarolar, uma voz, e ela reconhece como sendo a voz de Lancelot. Lancelot, gente, é o cavaleiro mais nobre da corte do rei Arthur. Ele é o cavaleiro perfeito, né? Belo, cheiroso, né? Solteiro, enfim. Ele é tudo de bom. Ele é a representação dessas coisas mais elevadas que a gente tem dentro da gente ou que a gente aspira, né? Que a gente quer ter, aonde a gente quer chegar. Então, quando ela olha para Lancelot no espelho, escuta a voz,
ela não resiste. Ela não resiste. Mesmo sabendo da maldição, mesmo sabendo que ela vai morrer se ela olhar pela janela, ela paga o preço. Ela paga com a própria vida o fato de ter olhado diretamente para a virtude representada por Lancelot. E esse é o outro momento que o Waterhouse também escolhe para fazer uma das suas pinturas. Na verdade, duas, né? Duas versões aqui na nossa Lady Charlotte, no momento em que ela dá as costas para o espelho, né? Tá vendo que ali está passando um cavaleiro, tem ali o Camelot, ela dá as costas para o espelho e resolve olhar a realidade. É um momento muito importante, que é o momento em que a gente assume o risco de pagar o preço que for necessário para contemplar a realidade de frente. No fundo, essa maldição está em todos nós. Todos nós temos essa maldição. Porque na hora que a gente olha a realidade de frente, a gente vai morrer para o que a gente era. E a gente vai ter que renascer, a gente vai ter que pagar com a própria vida para ver a realidade. Porque no momento em que a gente tem contato com ela, a gente se torna outra pessoa. Quem somos morre e nós nos tornamos outra pessoa. E o medo dessa morte simbólica, no nosso caso, é o que faz com que a gente viva de sombras. Viva com a possibilidade de olhar a realidade, mas se contente somente com reflexos. E quando a gente só vê reflexos, a única coisa que a gente consegue criar são essas tapeçarias que não refletem a realidade. Enrolam Lady Charlotte, né? A gente vê as representações dela sempre com uma linha, né? Aqui a gente está vendo a tapeçaria ali do lado dela. Ela está sempre enrolada nesses fios, mas ela nunca está satisfeita, sempre falta alguma coisa. E nesse momento, então, né? Que essas duas versões aqui estão mostrando, nesse momento ela olha pela janela, contempla Lancelot e repara que ela começa a morrer. Realmente a maldição vai se cumprir. E aí ela desce dessa torre, se coloca dentro de um navio, coloca o nome dela do lado e deixa esse navio descer pelo rio ali até chegar em Camelot. E à medida que ela vai descendo o rio, ela vai observando, vai cantando, vai se admirando dessa realidade que ela não conhecia, porque ela só viveu dentro dessa torre. E ao mesmo tempo que ela canta, ela vai perdendo a vitalidade, vai deixando a vida. E quando ela chega no final do rio, então, ela chega já completamente desfalecida, ela chega morta, justamente porque ela morreu para aquela vida pequena, né, de sombras que ela vivia. Aquilo lá não satisfazia mais. Então agora ela morreu para essa realidade. Agora podemos viver outras aventuras. Legal, né? A Renata, ela morre no final. Gente, mas é isso. Tem coisas que, se a gente não tiver disposto a pagar o preço mais alto, a gente nunca vai ter. E ela resolveu pagar. E aqui está uma outra pintura, né, do Waterhouse, falando aqui da história da Lady Charlotte. E essa pintura tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, essas 3 velas que tem na frente ali do barco, né, que estão se apagando. Por quê? Porque a vida dela também está se apagando. Só que ao mesmo tempo ele tem na ponta ali um candeeiro, uma luz maior que vai seguir, né? Que vai levar ela pelo caminho. Do lado tem a tapeçaria das cenas que ela viu, né? Através do espelho. Está aí nessa tapeçaria que está caindo ao lado do barco. E ali Camelot também bordada, né? Então é uma obra maravilhosa. Toda vez que você vê uma dama num barco, seja ela falecida já, ou seja ela, né, andando, cantando que nem essa cena aqui, você desconfia que provavelmente você está olhando para uma pintura que fala da história da Lady Charlotte, uma dama muito corajosa, representação da nossa alma, que resolveu pagar o preço e parar de viver nas sombras. Espero que vocês tenham gostado da história e a gente se vê no nosso próximo encontro.